Povo de Deus, Salmo 140, contra inimigos e perfídias. Ao mestre de canto, Salmo de Davi é o título aqui da minha Bíblia. Mais um salmo de lamentação, né? Que é o salmo que temos em maior quantidade entre os 150 salmos. Salmo de lamentação, ele está sempre falando de uma situação de perseguição, de perigo contra um inimigo interno ou um inimigo externo, né? Ou então ele vai estar sempre falando sobre uma questão de uma enfermidade grave que ele está passando e que ele necessita da graça e da misericórdia do Senhor. Normalmente também acompanhado por um voto. Ele faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu vou fazer aquilo, né? Isso é o comum do Salmo de Lamento. Não estou falando, não tem essas características todas. Geralmente tem um desses itens, né? Ou pelo menos dois, né? Ou mais de um no caso, né? Tem esses itens, não é que tem que ter todos, mas tem esses itens, ok? Uma coisa interessante aqui, observe, se você ler o Salmo 140, você tem que lembrar daquele contexto lá que nós já aprendemos, que é o contexto teocrático. O que é isso? Onde todas as normas, as leis, são leis de Deus. Hoje nós vivemos aqui no Brasil, em praticamente todo mundo é isso, existe a Constituição. Ou é a lei do imperador ou é a lei da Constituinte. Existe a lei civil, né? Existe o Código Penal, não é isso? Tem toda uma norma que todos nós estamos estabelecidos, e essas normas, essas leis foram inventadas, criadas por seres humanos, para seres humanos. E diga-se de passagem, muito que temos hoje na lei do nosso país é com base na Bíblia, com base em princípios bíblicos. Então, nós não temos hoje uma realidade teocrática, nós temos uma realidade constitucional. Mas e hoje, eu estou agora aqui falando com você, gravando. Do meu lado de esquerdo tem uma irmã em Cristo, um casal irmão em Cristo. Do meu lado direito tem uma pessoa ímpia, que bota som alto aqui, muitas vezes perturba o meu dia e minha devocional, né? Na frente da minha casa, nesse exato momento, eu estou vendo um irmãozinho em Cristo trabalhando, fazendo uma obra. Do meu lado direito aqui, na minha frente. Do meu lado esquerdo tem um ímpio, uma pessoa que não gosta muito de crente, né? Avesso ao evangelho, do lado esquerdo. Atrás de mim tem uma irmãzinha em Cristo também. Ou seja, nós somos misturados, morando no mesmo espaço, mesmo bairro, mesma rua, com ímpio e não ímpio. Eu estou aqui numa parte de cima de uma casa. Na parte de baixo tem uma pessoa que, que, que conhece o evangelho, frequenta a igreja, entendeu? E tem outra que é afastada do evangelho. Então, nós estamos rodeados, misturados. E o que comanda a lei do nosso país, do bairro, do município, do nosso estado, do nosso país, não é a Bíblia, é a Constituinte. Só que naquele contexto lá não tinha isso. Naquele contexto lá, todos os vizinhos eram judeus, ou seja, eram crentes. Todas as leis foi Deus que estabeleceu. Não tinha mistura de ímpio com não crente. Não. De judeu com não judeu. Nada disso. O não judeu vivia totalmente separado. E o judeu só vivia com ele. Então, se o texto aqui do Salmo 140 ou qualquer outro salmo não fala claramente de algum inimigo externo, ele está falando de um contexto vivido entre o povo dele. Contexto teocrático. Contexto que mostra que pessoas judeus eram o quê? Perversas. Tá vendo? Cujo coração maquinava a iniquidade. Que vivia forjando contendas. Versículo 1 e versículo 2, aqui sempre 140.
O, a palavra que ímpio, no versículo 8, é o judeu, que apesar de ser circuncidado, apesar de fazer sacrifício lá no templo, ter todos os preceitos religiosos, é um ímpio que pratica impiedade. O que é o ímpio? É aquele que pratica impiedade. Qual é o contrário de impiedade? Piedoso. Tem o piedoso e aquele que é impiedoso. Pratica impiedade, que é judeu. Então sempre existiu essa mistura, essa realidade dentro do povo de Israel. O apóstolo Paulo, já falamos de outras vezes, que ele vai fazer uma recomendação. Ó, se você tiver, assim, usando minhas palavras, né? Aquele que é faccioso, mais ou menos assim, faccioso, que tem esse comportamento, se afaste dele, né? Não coma com ele, se afaste dele. Aí depois vai falar assim, ó, e olha que eu não estou falando daquele que está lá fora, não. Porque se fosse para você se afastar das pessoas que fazem essas coisas lá fora, vocês vão ter que sair do mundo. Em outras palavras, é impossível você não conviver com essas pessoas lá fora. Aí Paulo fala assim, ó, eu estou falando das pessoas aí de dentro. Ah, lá fora não tem como, mas de dentro tem. Se afaste dessas pessoas que têm comportamentos errados, contrário à palavra de Deus. Está lá. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Entendeu? Então, essa realidade de impiedade, de pessoas que maquinam mal, de pessoas que têm comportamentos mentirosos, né? Que fingem ser uma coisa e na verdade é outra, isso aí desde que o mundo é mundo, isso existe. Está lá relatado na palavra de Deus. É por isso que eu sempre falo com vocês. Hoje, quem lê a palavra de Deus, né, não dá mais para ficar escandalizado. Fica triste. Poxa, que lamentável, né, cara? Fica abatido, mas escandalizado. Sair da igreja porque, pai, eu descobri que o pastor, eu descobri que a pastora, é que o diácono, a diaconisa, é que o ministério de louvor, é que o professor de escola dominical, é que a tesoureira, é, é que o diretor de obra, é que a comissão. Não importa qual é o exemplo dado. Aí descobriu, aí saiu, eu vou ficar no negócio dela, fulano de tal. Isso aí é comportamento de quem não conhece Bíblia. Isso é comportamento de quem cria expectativa que nem a Bíblia diz isso. Expectativas naturais dela ou dele, contrário à própria palavra. Porque a Bíblia já nos relata toda essa realidade que nós poderíamos encontrar na sociedade e também dentro da igreja. Vamos continuar trabalhando, organizando, criando barreiras para que essas coisas não aconteçam, normas, princípios, mas não estamos isentos dessas coisas, né? Não estamos isentos de enfermidade, não estamos isentos de todas as coisas que acontecem no mundo. E também não estamos isentos de termos as coisas boas do mundo, das coisas boas do reino. Cabe a nós nos esforçarmos, trabalharmos para que possamos alcançar as bênçãos, as vitórias e nos prepararmos sempre para o dia mau, que pode chegar de uma forma natural, por meio de uma enfermidade, de um acidente, ou pode chegar por meio de alguém atentando contra nós. Alguém de fora e também alguém de dentro. Essa é a realidade. Ok? Então, Salmo 140. Pense em todas essas coisas e que Deus os abençoe.